Que bom estarmos aqui nesta noite, amém? Graças a Deus. Nós vamos abrir a Bíblia Sagrada e meditar na Sagrada Escritura. E Deus vai falar com você uma palavra forte. Muito se fala sobre perdão dos pecados. Muito se fala sobre cura divina, libertação. Muito se fala sobre bênção, socorro de Deus. Mas tem um assunto muito importante na Bíblia que tem sido pouco falado, que é a santificação. A santificação é um processo que o Espírito Santo faz na nossa vida depois que nós nos convertemos. O Evangelho de João, capítulo 4, verso 31, vai me ajudando aí com o telão, tá? João 4, 31. Jesus diz qual é a sua vontade. Jesus diz qual é a sua prioridade. Jesus diz qual é a sua fome. Em João, Evangelho de João, capítulo 4, verso 31, Jesus diz assim: João 4, 31. Diziam então os discípulos, voltando um pouquinho, desculpa, 31. Nesse interim, os discípulos lhe rogavam: mestre, come. Mas ele lhes disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhes Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Jesus diz aqui qual a sua prioridade. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Esta é a prioridade de Jesus. Mais do que comida, mais do que dormir, mais do que qualquer outra coisa, o alimento de Jesus era fazer a vontade do Pai, fazer a sua obra. Em 1 Coríntios capítulo 1, abra lá em 1 Coríntios capítulo 1, fala sobre esta palavra que Jesus pregou, esta palavra que Jesus nos mandou pregar, e esta palavra que o mundo estranha. 1 Coríntios capítulo 1, verso 18, diz: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. A palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Por isso é que Jesus diz: eu tenho uma prioridade. Mais do que comer, eu quero fazer a vontade de Deus, quero fazer a obra dele. E qual é a obra de Deus? Qual é a obra de Deus? Salvar almas. Ele disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E como é que Jesus salva? Pela palavra. Ele é o verbo de Deus. Ele diz: quem ouve as minhas palavras, quem ouve as minhas palavras, quem recebe as minhas palavras. A palavra de Jesus é vida e poder. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. O mundo não aceita a palavra, o mundo não entende a palavra, acham que é loucura, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Você tem que ter essa confiança que está escrito aqui. Deus te dá essa oportunidade para nós que somos salvos. Se Deus está falando que você é salvo, você tem que crer nisso. Diga comigo: nós que somos salvos. Alguém diz: vocês crentes são muito orgulhosos, dizem eu sou salvo. Não, foi o Senhor dos senhores que falou que quem crê nele será salvo. A palavra dele é poder. Por isso é que o povo acha que é loucura, porque eles não creem. Eles querem apenas uma religião
que passa um açúcarzinho. Já viu quando as mulheres fazem aqueles pães bem gostosos? Tem um pão bonito ali, né? E aí pincela assim com um melado e assa, ele fica brilhoso, gostoso. As pessoas querem que a religião seja assim. Dá uma pincelada de amor, uma pincelada e consola as dores deles e diz: está tudo bem. Tem pregador que diz: olha, você pode estar do jeito que você estiver, Jesus te salva. Tem pregador que diz: olha, não importa o quanto você pecar, o sangue de Jesus é mais poderoso e ele te salva. Mas não é isso que diz aqui na Bíblia. Aqui diz que tem um povo que é salvo. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Tem um povo que se perde, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Existe um povo que se perde e existe um povo que é salvo. Qual a diferença? Uns creem e praticam, uns creem e seguem, uns creem e são fiéis até a morte, outros creem com uma fé que não tem compromisso, uma fé que tudo pode, uma fé que está tudo bem. Deus é amor, o que importa é o amor. Deus é amor, Deus não vai me deixar perder. Mas não é isso que diz a Bíblia. Tem os que se perdem e tem os que são salvos. Em Efésios capítulo 2, abra a Bíblia em Efésios capítulo 2, logo depois de Efésios. Em Efésios capítulo 2 fala desta obra de Jesus. Em Efésios capítulo 2 está escrito o que Deus faz conosco, o presente que Deus nos deu. Por que nós tomamos a ceia aqui agora? Para renovar isto. Em Efésios capítulo 2 diz, esta é a realidade, esta é a palavra de Deus. Olha só, Efésios capítulo 2, Ele vos deu vida. Isso aqui está feito, Ele vos deu vida. Isso aqui não é a promessa, isso aqui não é uma coisa futura, isso aqui está feito, Ele vos deu vida. Diga para quem está perto de você, Ele já te deu. Agora você tem que receber. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Nós ainda estávamos no pecado, na morte, na prostituição, na mentira, nos vícios, e Ele nos deu vida lá naquela cruz. Lá naquela cruz. E Ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quem está cansado, oprimido, está sobrecarregado, é o perdido. E Jesus disse: vinde a mim e eu vos aliviarei. Então Ele vos deu vida, agora você tem que ir atrás dessa vida, você tem que receber. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ele não esperou que nós ficássemos santos, Ele nos deu vida para que nós fôssemos santos. Uma criança que um dia vai ser um médico, ele não nasce um médico, ele nasce um bebezinho que chora, faz xixi, faz cocô. Ele nasce um bebezinho que tem que ser carregado no colo. Mas se aqueles pais o ensinarem, e se ele tiver perseverança, um dia aquele bebezinho será um médico. Ele não nasceu médico, mas ele se tornou um médico. Mas tem uma coisa, ele nasceu filho. E se ele for médico, ou se ele for um lixeiro, se ele for médico, ou se ele for um pedreiro, ele continua sendo filho. O futuro dele vai depender da escolha dele, mas a filiação dele nunca muda. Ele vos deu vida, Jesus, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Olha isso aqui, as pessoas não têm prestado atenção, que quando elas estão pecando, quando elas estão com rebeldia, quando elas estão frias na fé, quando elas estão no mundo, elas estão obedecendo outro Deus. Olha aqui, andastes nos delitos e pecados no passado, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Esse é um dos nomes de Satanás, príncipe da potestade do ar. O espírito que agora atua nos filhos da desobediência.
Ele atua para que você seja desobediente, mentiroso, traidor, enganador, mal pagador, ladrão, adúltero, adúltera, infiel. Foi falado aqui agora há pouco sobre o dízimo. Nós temos que ser fiéis nos dízimos. Nós fizemos uma aliança com Deus. Infiel no casamento, nós temos que ser fiéis no casamento. Nós fizemos um voto com Deus no altar. Ah, minha mulher está velha, você fez um voto na doença e na saúde. Ah, meu marido ficou pobre, você fez um voto na riqueza e na pobreza. Seja fiel. O príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos no passado, seguindo as inclinações da nossa carne. Meu irmão, a sua carne só quer churrasco, a sua carne só quer dormir, a sua carne só quer transar, a sua carne só quer moleza. As inclinações da sua carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Os que seguem a sua carne e os seus pensamentos são filhos da ira, deixaram de ser filhos de Deus. Por que filme pornográfico dá tanto dinheiro para as empresas? Por que vídeo pornográfico é tão acessado nas televisões, nas internets? Por que filme pornográfico tem tanta fama? Porque aquilo entra na mente da pessoa e desperta a vontade da carne, e ele só fica pensando aquilo, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos. E na pornografia a pessoa perde o gosto pela sua esposa. Na pornografia a mulher perde o gosto pelo seu marido, porque é um sexo ilusório, é um sexo que não existe, é um sexo fantasioso, é um sexo prostituído, é um sexo violento, é um sexo que não está pensando no amor, está pensando apenas no prazer. E aquela pessoa que fica assistindo filme pornográfico, ele começa a seguir as inclinações da sua carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E olha aqui o resultado: éramos por natureza filhos da ira, como também os demais, filhos da condenação. Você tem que fugir dessas coisas, porque você não é filho da condenação, você é filho de Deus. Você tem que aprender a dizer não, você tem que aprender a sair fora, você tem que aprender a desligar. Você entra na vida profissional, logo um empresário vem e te convida: vamos para a loja maçônica. Você entra na vida profissional, começa a querer ganhar clientes, logo vem alguém te dar um presente, 1 litro de uísque. Você tem que sair fora. Você entra na vida profissional, começa a ganhar dinheiro, compra um carro novo, logo vem uma mulher e entra naquele carro lá e fala para ele: ó, eu estou sem calcinha. É verdade. Esses dias um empresário me falando: olha, estou trabalhando lá no meu escritório, uma das secretárias entrou, muito bonita, trabalhava lá, eu sempre atendia bem, trazia café. Ela chegou assim, deu uma rodada no vestido e falou: você viu minha calcinha? Ela estava sem calcinha, se oferecendo. Nós andávamos segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, filhos da perdição, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, e pela graça sois salvos. Diga comigo: pela graça eu sou salvo. Deus não me esperou ficar perfeito, amém? Diga comigo: Deus não esperou que eu me tornasse perfeito, Deus está me aperfeiçoando. Um bebê, como eu disse, ele não tem que nascer médico, ele tem só que nascer, e os pais vão cuidar. Ele tem que ser obediente e seguir a doutrina da casa, seguir o ensino do pai e da mãe. Aí um dia ele vai ser alguma coisa na vida. Mas se ele for, como eu disse, se ele for cavouqueiro de cisterna, se ele for fazendeiro, se ele for boiadeiro, se ele for médico,
se ele for prefeito, se ele for presidente, ele continua sendo filho, porque ele nasceu naquela casa. Você continua sendo filho de Deus, se você é pobre, se você é rico, se você é homem, se você é mulher, mas você não continua sendo filho de Deus, se você for um pecador renitente. Aí você é filho da ira, você é filho da condenação. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 1, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 1, diz assim, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 1, a palavra do Senhor diz assim: finalmente, irmãos, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 1, finalmente, irmãos, finalmente, olha aqui, ó, finalmente, esse é o final desta mensagem. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanto à maneira porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Nós estamos aqui, como profetas de Deus, te ensinando, como diz a Bíblia aqui, ó, nós vos exortamos, nós vos rogamos, quanto à maneira pela qual deveis viver. Isto se chama santificação. Limpa a sua língua suja, que só vive falando palavrão. Aprendeu desde menino falar coisa imunda. Tem mulher que xinga o marido, tem marido que xinga a mulher, tem filho que xinga os pais, filhos da perdição. Não, mas eu estou tomando a Santa Ceia, mas está em comunhão com o pecado, está sujando seu coração. Aqui está escrito: finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos o Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanto à maneira como deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Seja cada vez mais amoroso, seja cada vez mais agradável, seja cada vez mais gentil, seja cada vez mais honesto, progredindo na santidade, progredindo na oração, progredindo na leitura da Bíblia. Isto se chama santificação, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Esta é a vontade de Deus. Jesus estava com fome, os discípulos foram buscar comida e trouxeram, mas Jesus estava preocupado em evangelizar uma mulher estrangeira, e Jesus disse: não quero comer agora. Oh, mas já trouxeram comida para ele, para o senhor? Ele disse: a minha comida é fazer a vontade do Pai que me enviou para fazer a obra. E aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 4 verso 3 diz: esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta maneira ninguém ofenda, nem defraude o seu irmão. Aqui está falando sobre sexual, vida sexual. Não ofenda a sua esposa, não ofenda seu marido, não defraude, não exija, não faça coisa que seja agradável, desagradável, forçada. Não defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos, o Senhor é o vingador, porque Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Diga comigo: santificação. E terminando, leia Tito, finalzinho da Bíblia. O apóstolo Tito traz uma revelação antes de Hebreus. Hebreus, volta uma página, e está escrito em Tito capítulo 2 verso 11. Olha só que palavra forte, é para todos nós. Olha só que palavra santa, é para todos nós. Tito 2:11. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Esta é a obra de Deus. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. É para todos. Agora depende de você aceitar.
Depende de você se comprometer. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos. Você nunca viu esta frase na Bíblia, né? Deus quer te educar para você viver uma vida nova. Isto se chama santificação. As mulheres com aquelas roupas de lycra fininha, colada, mostrando as dobrinhas. Os homens com aquelas calças caindo para trás, mostrando a cueca igual é a moda agora, coisa mais feia do mundo. Pessoas sensuais, adúlteros. O Senhor está falando aqui, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século uma vida sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Diga comigo, um povo exclusivamente de Deus. Diga comigo, eu sou do povo que é exclusivo de Deus, um povo zeloso de boas obras. Diga comigo, esta é minha aliança com Deus, um povo zeloso e de boas obras. Amém, Senhor. Fique de pé em nome de Jesus.